Um grande incêndio destruiu praticamente toda a Cinemateca Brasil, queimando um verdadeiro tesouro da memória audiovisual brasileira e universal. E sem memória não se constrói uma pátria, uma nação. Não foi incêndio assim acidental, mas a queima deliberada da cultura brasileira em razão de cortes de verbas praticados sistematicamente pelo governo Bolsonaro. Simboliza desprezo pela cultura brasileira e mundial? Sim, mas simboliza também o cumprimento de uma terrível ameaça feita por Bolsonaro no começo do seu governo, quando disse: "Não vim para construir nada, mas para destruir." E tem destruído as empresas estatais, os direitos laborais, as políticas sociais. Só com muita unidade e uma luta tenaz, o povo brasileiro conseguirá parar essa destruição neoliberal selvagem e recuperar o caminho da democracia, da justiça social, com soberania. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande honra, uma grande satisfação novamente estarmos aqui para compartilhar preocupações, ideias, questionamentos e sonhos em torno de uma cultura que seja capaz de projetar uma nação livre. E para isso temos que falar, inclusive, das tragédias, sobretudo quando as tragédias são anunciadas, quando elas são revestidas de uma forma até de crime. É o que se pode referir do incêndio que acometeu a Cinemateca Brasil, levando boa parte de um tesouro fabuloso de ideias, de imagens, de documentos, de memória, de sonho, com o que se constrói uma verdadeira pátria. Sem isso não se constrói uma pátria. O sonho é indispensável, a imagem é indispensável para a identidade. E para nos falar dessa tragédia, que foi um incêndio que na semana passada destruiu grande parte desse acervo, esse tesouro imenso, essa riqueza impressionante, extraordinária, nós temos a honra e a satisfação de ter aqui hoje conosco, em Latitude Brasil, o grande cineasta brasileiro Silvio Tender, que para nós é uma grande alegria. Bem-vindo, Silvio. Boa noite a todos. Obrigado, Beto, pelo convite. Vamos juntos. Que bom. Muito obrigado por ter aceito. Silvio, como é que você recebeu, além da tristeza imensa que isso significa, mas também a indignação, como é que você analisa essa coisa meio sinistra que foi esse incêndio da Cinemateca Brasil, lá em São Paulo? Bom, boa noite a todos e todas, espectadores, espectadoras, pessoas que nos veem, que nos assistem. Eu tenho que dizer que isso, pior que uma tragédia anunciada, é uma tragédia continuada, porque essa tragédia começou em 2019, quando o governo cortou todo apoio a todas as atividades da arte e da cultura. Então, de 2019 para cá, um ano antes da pandemia, o cinema já tinha paralisado suas atividades, tinham terminado todos os patrocínios públicos, as leis de incentivo não estavam funcionando, já havia muita gente paralisada, muito desemprego, muita fome no setor, em todas as áreas da arte e da cultura, inclusive com a dissolução do Ministério da Cultura. A questão da Cinemateca, ela está ligada a essa política de destruição de todas as atividades intelectuais no país. Na verdade, eles acreditam que, paralisando as atividades artísticas e culturais, eles vão criar um território livre para o negacionismo, para o terraplanismo. E isso, evidentemente, eles não vão conseguir. Eles podem atrasar o desenvolvimento,
mas eles não vão conseguir paralisar, eles não vão conseguir nos calar e nós continuaremos agindo da mesma forma. Antes da Cinemateca pegar fogo, eu vou chegar lá, mas eles já tinham na Fundação Palmares, que é um órgão público que defende, que preserva a cultura afro-brasileira, o negacionista que está no poder simplesmente caçou as condecorações e o apoio o reconhecimento público a inúmeros intelectuais, artistas, pessoas que contribuíram para a cultura, para o conhecimento e para o reconhecimento brasileiro. Eles fizeram isso na Fundação Palmares. A Cinemateca já está paralisada há alguns anos. Os cineastas já se mobilizam há muito tempo em defesa da Cinemateca. Tem uma associação em São Paulo de defesa da Cinemateca. O Brasil inteiro se manifesta. Ano passado, nós fizemos o Festival de Brasília, e no Festival de Brasília teve uma atividade especial voltada para a defesa do imediata retomada das atividades da Cinemateca, imediata recontratação dos funcionários. A Cinemateca, para que você tenha uma ideia, ela tem um custo, eu não sei o equivalente em dólar, mas deve ser em torno de 2 milhões de dólares mensais, completamente paralisada. Completamente paralisada. Então, não tem bombeiro que cuida, não tem funcionários para fazer a manutenção, não tem eletricista, não tem as pessoas que cuidam do acervo. E aquilo está abandonado, tomando sol, tomando chuva e agora incêndio. Então, é um destempero, um descontrole proposital para destruir toda a memória brasileira. E eles conseguiram o que eles queriam, botar fogo num galpão. Algumas pessoas tentam minimizar o tamanho do prejuízo, mas se fosse um fotograma só já era muito. Mas pior do que isso, não é apenas um fotograma, é toda uma área cultural que foi atingida nesse acervo. Então, a nossa luta hoje, existem inclusive procuradores da República procurando criminalizar o responsável pela área cultural do governo, porque ele entende que foi cometido um crime ali. E aquilo ali é uma loucura, porque nós não podemos perder um fotograma mais. Temos que lutar pela retomada imediata das atividades de proteção e defesa da Cinemateca. Pelo seu raciocínio, é perceptível que há uma vinculação entre as políticas neoliberais na área financeira, porque os cortes de verbas atingiram saúde, educação, mas drasticamente também a cultura, mas está muito vinculado àquela declaração do presidente Bolsonaro, que logo ao chegar ao poder disse: eu não vim para construir, eu vim para destruir. O incêndio na Cinemateca é destruição, não? Não, eu acho que ele foi muito claro no projeto dele. O projeto dele é um projeto de destruição. Ele acabou com uma série de ministérios a pretexto de economizar, e entre eles o Ministério da Cultura. Só que a cultura no Brasil gasta do orçamento público menos de 1%. O orçamento da cultura não é significativo como medida econômica. Você não está deixando de financiar uma atividade de custeio caro. O custeio da cultura é muito pequeno em relação ao que ela devolve para a população brasileira em termos de conhecimento, de saber, de entretenimento, de lazer. Ela é a geração de empregos. A cultura é uma área que gera muitos empregos. O valor salarial do emprego na cultura
é muito maior do que um trabalhador de outro setor. Um eletricista de cinema, ele ganha mais que um eletricista comum, porque é uma função especializada. Então, está se cortando todo esse universo para nada, né? Então, se está sendo destruído para não colocar nada no lugar. Não há um plano B, simplesmente não há plano nenhum, e o plano único é a destruição. Nessa linha da destruição, nós temos aí que foram queimados arquivos preciosos da Embrafilme, a empresa estatal de cinema do Brasil, que tem coisas enormes, né, de muita densidade, muita importância, e também boa parte dos trabalhos da memória relacionada à filmografia de Glauber Rocha. Como é que você dimensionaria isso para nós? Olha, além da Embrafilme do Glauber Rocha, ao que parece, também foi queimado os arquivos do Carlinhos Niemeyer, do Canal 100, e quem gosta de futebol sabe a importância desses arquivos. A gente pode sair da área da política e perceber que essa memória do futebol brasileiro foi seriamente abalada também, porque o Carlinhos Lira tinha semanalmente um cinejornal especializado em esporte, em futebol. Ele tinha grandes cinegrafistas, ótimos equipamentos, ele sempre estava trabalhando com equipamento de ponta, um grande cinegrafista para pegar os melhores planos, as melhores jogadas. É uma tragédia imaginar que isso possa ter sido queimado nesse incêndio. É muito dramático o que a Cinemateca está vivendo. Uhum. Nós estamos conversando aqui hoje com o grande cineasta brasileiro, Silvio Tender, autor de obras marcantes, fundamentais do cinema brasileiro, como Django e tantos outros, Os Militares que Disseram Não, muita coisa. Mas nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no nosso Latitude Brasil e continuaremos aprofundando essa explicação que o Silvio está nos trazendo sobre o porquê e a tragédia, seu valor, sua enorme e desastrosa importância para a cultura brasileira e para a projeção de um país, porque não se constrói o país sem uma identidade cultural nas imagens. Voltamos já já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Silvio Tender, cineasta brasileiro de obras marcantes do nosso cinema nacional e que está nos explicando a dor e a tragédia desse incêndio da Cinemateca Brasil. Não é uma coisa lateral, não é uma coisa secundária, é uma coisa que vai na alma da construção de um povo e cria um vácuo, uma barreira, cria um enorme cemitério de cinzas. Silvio, nós tivemos ali, naquele incêndio, pela declaração do secretário especial de Cultura, Mário Frias, um dia depois, ele liberou as verbas que disseram que não haviam, que estavam retidas, mas elas, na verdade, estavam na gaveta dele. Ou seja, houve uma premeditação. Se pode falar, inclusive, em crime administrativo contra a cultura, não? Sim, é o que alguns procuradores estão levantando. Existem procuradores do Ministério Público que estão tentando criminalizar o secretário de Cultura, porque
Ele está segurando esse dinheiro, está enrolando, está manipulando e não libera os recursos para preservar a Cinemateca, fazer com que ela funcione. Então, existe sim uma premeditação, é muito, muito dramático o que está acontecendo. Eu queria também dizer que os cineastas estão mobilizados. Sábado agora, às 14 horas, no Rio de Janeiro, os cineastas vão se encontrar na frente do Museu de Arte Moderna, onde tem uma cinemateca também. Em São Paulo, vão se encontrar na frente da Cinemateca. E no Brasil inteiro, os cineastas estão se mobilizando em defesa do patrimônio cultural nacional, que representa os arquivos cinematográficos. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma premeditação nisso tudo, ou no mínimo, um desprezo e um descaso. Eu contei que no ano passado nós fizemos um encontro em Brasília para falar do assunto, e aí existem reuniões, tratativas, e eles pedem mais um mês, e mais um mês, e mais um mês, e não fazem nada para preservar esse acervo. Então, é imperdoável. Nós tivemos também, alguns anos atrás, o incêndio naquele Museu Nacional da República, né, que foi ali a destruição de obras de valor universal enorme, enorme. Mas a linha de continuidade, uma linha de coerência demoníaca que há em tudo isso é que o desprezo pela cultura, o corte de verbas neoliberal e o impedimento para o funcionamento do Estado, que está sendo diminuído para se tornar indigente, acaba sacrificando coisas fundamentais para a construção da simbologia e da identidade cultural. Nós teríamos que mudar essa linha para que houvesse políticas públicas que alavanquem mesmo para valer uma cultura nacional, sem a presença do Estado, mas aí nós temos um Bolsonaro que é totalmente não só avesso à cultura, como à presença do Estado. Como você comenta essa, digamos, essa desgraça que estamos vivendo? Olha, mesmo em tempo de pandemia, estou terminando agora, que vai ser apresentado no dia 13 no Festival do Ecofalante, um filme chamado A Bolsa ou a Vida, em que eu coloco o antagonismo entre uma sociedade que vise o bem-estar social da humanidade e da natureza contra o cassino financeiro, contra essa ciranda financeira. Então, dentro desse filme, existem pessoas magníficas, não só dando depoimento, mas abrindo suas casas, mostrando suas vidas. Nós temos o Ailton Krenak, Dom Mauro Morelli, Padre Júlio Lancelotti, temos lideranças quilombola, lideranças indígenas, como Palmir Suruí, por exemplo. Nós temos gente de todos os calibres dentro desse filme para falar o mal que o neoliberalismo está fazendo no Brasil. E o padre Júlio Lancelotti fala que isso, quer dizer, o neoliberalismo ele não ataca apenas a economia, ele ele cria uma forma de pensamento que é extremamente perversa. E o filme mostra isso, eu mostro isso. E já existe um movimento de resistência muito grande a essas políticas neoliberais de redução do Estado mais mínimo ainda, que prejudica os pobres e transfere renda para os ricos. No mesmo momento que você tem milhões de pessoas desempregadas no Brasil, que você tem milhões de pessoas passando fome, você tem transferência de renda do governo para os grandes bancos, para o sistema bancário. Então, existe uma perversidade na forma de governar. E aí é bom dizer da cumplicidade de setores da burguesia brasileira
que nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando hoje em plena pandemia. Para você ter uma ideia, a população de pobres, de miseráveis, de desempregados, de gente que está morrendo de inanição, e nós não temos sequer estatísticas que falam disso, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem de uma forma surrealista o aumento de venda de barcos de luxo. Nunca se vendeu tanto barco de luxo quanto no Brasil agora, no momento em que o povo está passando fome. É essa balança que está completamente equivocada e a gente tem que construir um país bastante diferente desse que está acontecendo hoje. Nós temos que lutar no resgate de Pindorama. Pindorama é terra das palmeiras, de uma cultura originária, ancestral, e uma pátria para todos. Por que é que, para colher uma reflexão sua assim, mais transcendental, além de tudo que você já está dizendo, né? Por que é que o neoliberalismo tem medo da memória? Por que é impossível construir país e pátria sem memória? Por que esses administradores achatam as políticas públicas para que não haja oxigênio para a arte e para a cultura? Eu acho que você tocou na questão fundamental do que está aí hoje, que é a asfixia. Não só na Amazônia as pessoas morreram por falta de oxigênio, uma política genocida expressa, mas o oxigênio que está faltando à arte, à cultura, é para que o país não finque raízes, que o país não domine a sua cultura e o seu conhecimento. Essa política de bestialização das populações é fundamental para cortar os vínculos ancestrais. Eles querem matar qualquer vínculo com ancestralidade. Então, hoje você tem uma luta muito forte aqui dentro do Brasil, dos povos originários, você tem uma luta muito forte dos negros, dos quilombolas, de toda uma série de setores excluídos da sociedade, que estão vendo no resgate do seu passado, da sua memória, uma forma para caminhar adiante, para frente, né? Então, essa questão é fundamental na construção de um país mais justo, igualitário, com justiça social para todos. Fazendo um paralelo assim, com um grande filme que você fez, O Veneno Está na Mesa, além do Django, né, que é um marco do nosso cinema político, mas O Veneno Está na Mesa, ele pode ser também analisado como o veneno está nessas políticas de austericídio financeiro que arrasam com a possibilidade da biodiversidade cultural. Você concorda com isso? Eu acho que o planeta está ameaçado de destruição, não só pela biodiversidade cultural, mas a biodiversidade física também. O ser humano ocupa nesse concerto de animais que vivem nesse planeta 0,01% da população. E é o animal mais predador que existe na Terra. Então, tudo que a gente está vivendo, de uma certa maneira, é vingança da natureza. Essas políticas do Brasil, por exemplo, dentro dessas políticas neoliberais que você está falando, o plantio com uso de veneno, de agrotóxicos, ele está fazendo a população comer coisas extremamente cancerígenas. Nunca nós vivemos uma época em que a quantidade de pessoas com câncer esteve tão evidente quanto está agora, a maior parte dos casos fruto da nossa má alimentação com esses agrotóxicos. O Brasil, a economia do Brasil hoje vive moldado pelas commodities. O Brasil voltou um retrocesso econômico que voltou uma política antes da Revolução de 30,
antes da industrialização do Brasil, o Brasil volta a essa coisa, exportador de matérias-primas, importador de manufaturas. Então, nessa pandemia, a gente precisou importar da China máscaras e luvas, porque aqui não se fabricava mais em quantidade. Os ventiladores não existiam mais. Então, o parque industrial brasileiro está sucateado. E o que o Brasil está exportando? Commodities. E o que são essas commodities? O que é o minério? O que é a soja? O que é o eucalipto? É água. O Brasil está exportando água. E está faltando água no Brasil. Hoje, por exemplo, você vê os rios assoreados. Os famosos rios voadores não transportam mais água da Amazônia para o Sudeste. E nós estamos vivendo uma crise de água no Brasil que nós vamos ter racionamento. O Sudeste brasileiro está desabastecido de água por conta dessas políticas de exportação de commodities, que não é outra coisa senão água, e importador de matérias-primas, de produtos manufaturados. Nesse filme que eu apresento agora, o A Bolsa Vida, eu filmei uma Serra da Moeda, em Minas Gerais, que é uma região lindíssima, tombada, só que ela é tombada numa metade. É uma montanha que do outro lado já não tem mais. É só uma casca, do outro lado é minério. E para explorar esse minério para exportação, você não vai acreditar no número que eu vou te dizer. Você vai dizer, o Silvio está delirando. Mas amanhã dá uma pesquisada que você vai ver na Serra da Moeda, para explorar minério, se gasta 640 mil litros de água por hora. Não estou falando por dia, não. Não Por estou hora. falando por dia, por hora. Por hora. 640 mil litros de água por hora. Isso daí abastece uma cidade. Isso aí é gasto para a gente entregar minério a preço barato. Tu vende minério às toneladas. Tu destrói o meio ambiente. O minério que é exportado é baratíssimo e ele volta em forma de automóvel, em forma de outros produtos industrializados muito mais caros e não gera emprego. Então, é loucura essa economia que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Muito bem. Bom, Silvio Tendler, grande cineasta brasileiro, sua lucidez, seu olhar clínico e arguto sobre essa tragédia da realidade brasileira que vê perder a sua memória, indispensável como oxigênio para a construção de um sentido de pátria. Muito obrigado, Silvio, pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Beto, obrigado pelo convite, obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir e convido vocês para assistirem A Bolsa Vida. Breve nas boas telas do mundo. Estaremos lá, estaremos lá. Muito obrigado a você, Silvio, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Até semana que vem. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.